Olá, meus irmãos! Bem-vindos ao nosso curso Como abrir um Ministério de Crianças e Juniores na igreja local. Em outras palavras, como abrir um Kids em sua igreja. Meu nome é Jaqueline Chaves. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou pedagoga formada também com pós em Novas Tecnologias da Educação, sou professora do Ensino Fundamental 1 e trabalho com o Ministério Infantil há 21 anos, servindo ao Senhor Jesus. E hoje eu quero compartilhar com vocês de forma prática, porque nós vemos hoje mais do que nunca a necessidade de alcançar as nossas crianças para Cristo. Então, nós vamos começar agora com o nosso primeiro módulo, a importância do cuidado da criança na igreja. Lendo as Escrituras, nós podemos perceber o zelo de Jesus por cada uma das crianças. Vai passar aí um slide na tela de vocês com várias referências dentro da palavra de Deus, de Jesus ensinando sobre essa importância. E eu vou ler aqui para vocês a de Mateus 19, 13 e 14, que diz assim: Depois trouxeram crianças a Jesus para que eles lhe impusessem as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então Jesus disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Então Jesus ele vem nos ensinar a importância da criança no reino e a importância inclusive de sermos parecidos com as crianças para herdar o reino de Deus. Isso não significa ser infantil, significa ter pureza de coração. E nós vivemos numa geração onde essa pureza tem sido roubada por tantos veículos. Isso não é segredo para ninguém. Nós vemos que, durante séculos, todas as vezes que se deseja alterar alguma visão política ou social, a infância é atacada. E nos tempos de hoje a gente também tem visto isso. Por este motivo, negligenciar a infância é o pior e o maior erro estratégico que uma igreja pode cometer. Nós vemos ali na palavra de Deus vários servos de Deus, vários profetas que foram chamados dentro ainda do ventre de suas mães e outros ainda na infância. Nós temos aí Jeremias, temos Moisés, temos Samuel, que é uma história que a gente está sempre contando também para as crianças. E Deus os escolheu desde crianças. Deus pode usar as crianças. Vemos também a história da serva de Naamã, que foi ali capturada por inimigos do seu povo. E Deus a usou para resgatar Naamã, para curar Naamã. Então, Deus quer que nós sigamos o exemplo de pureza das crianças e Deus também quer que nós nos importemos com as crianças. Nós vimos que em muitas igrejas, infelizmente ainda, as pessoas pensam que as crianças elas têm que ficar afastadas dos adultos apenas para não atrapalhar o culto, para não ficar correndo no meio do culto e às vezes abre-se um ministério infantil onde as crianças são levadas para um local separado e muitas vezes não recebem o alimento espiritual. No entanto, as crianças também precisam de salvação, também precisam de libertação, também precisam receber o alimento espiritual que é a palavra de Deus. O Ministério Infantil, ele não é formado por tias e babás que vão ficar ali cuidando das crianças enquanto os pais assistem o culto para terem sossego, né? Assim, muitas vezes a gente até ouve esse tipo de conversa, mas não, a criança também precisa ser ministrada, a criança também precisa receber alimento espiritual. E é sobre isso que a gente vai estar tratando nesse curso. E eu espero que essa ferramenta seja de fato usado por cada um de vocês. Que cada um de vocês possa olhar a criança com o olhar de quem se importa com a vida de cada uma delas. A palavra de Deus também diz, lá em Deuteronômio capítulo 11, versos 19 e 21, sobre ensinar as crianças enquanto andam no caminho, enquanto elas estão assentadas, enquanto elas estão levantando, enfim,
Pregue nos umbrais da sua casa a palavra de Deus. A infância é uma fase ímpar em que a personalidade e o caráter de um ser, de um sujeito, está sendo formada. Então, a gente precisa sim investir para que as crianças elas possam ter uma experiência real com Jesus Cristo, ainda na infância. E a gente vê qual que é a realidade que as crianças deste século têm vivido, dessa geração têm vivido. E realmente elas têm sido muito bombardeadas por muitas circunstâncias, por muitas informações distorcidas e com o objetivo mesmo de alterar a mentalidade delas para que elas cresçam acreditando em vários sofismas aí como se fossem verdadeiros. Por isso a gente precisa também entrar em ação e não perder tempo, ensinar a palavra o tempo todo. Bom, enquanto a gente está ali na igreja, recebendo as crianças, nós não sabemos bem com quem estamos lidando. Quem sabe essa criança que está ali pode ser um futuro presidente da República. Quem sabe essa criança que você está recebendo ali na igreja pode ser alguém que vai influenciar a sua geração. E qual preparo ela tem recebido quando ela entra nas portas da igreja? Então vamos lá, vou passar mais um slide para vocês que fala aí algumas referências bíblicas sobre a carência que a criança tem de Jesus. Então vamos lá, em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a criança ela é pecadora e já nasce com a natureza pecaminosa. A gente não precisa ensinar nenhuma criança a pecar, ela já nasce com esse instinto, né? Desde ali de Adão até os dias de hoje, é a consequência. Todos pecaram, todos, não importa, pode ser um bebê, ele também nasce pecador e ele precisa conhecer a verdade e conhecer a palavra de Deus. As crianças também precisam de salvação, a gente pode ver ali em Mateus 18. A criança ela precisa receber Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Sem Jesus, ela não vai ter salvação, pelo contrário, né? Hoje a gente vive num mundo que quer sugar as crianças e levando cada uma para o inferno mesmo. E a gente precisa entrar em ação. A criança também pode endurecer o seu coração. Lá em Eclesiastes 12, capítulo 12, a gente vê, lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os maus dias, né? Então, enquanto a criança está ali, é o tempo que ela tem de conhecer o Senhor, de fixar na mente e no coração dela os princípios da palavra de Deus. E a criança também precisa se converter. Precisa converter os seus caminhos, precisa do Espírito Santo dentro dela direcionando, para quando ela fizer alguma coisa errada, seja tudo no universo da criança, seja desobedecer os seus pais, seja assistir uma programação escondida que ela sabe que os seus pais não gostam que ela assista, ou que ela mesma vê que aquilo não vai fazer bem, ainda que ela não tenha esses limites em casa. Ela precisa ter o Espírito Santo dentro dela, incomodando, olha, isso não é certo, e a criança só vai ter isso se ela receber Jesus, aí sim ela vai poder ter uma experiência real com o Espírito Santo. Então, a partir daí, eu quero convocar vocês, cada um de vocês, para parar, estudar a palavra de Deus e se conscientizar do que Jesus quer de nós. Qual que é a missão de Deus para aqueles que vão ser chamados para trabalhar com crianças? Qual que é a missão da igreja junto às crianças?